Olá, sejam bem-vindos todos irmãos e amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui para concluir esse estudo, já chegamos à 10ª parte dele. O tema da mordomia cristã, da fidelidade em tudo isso, nos leva a um caminho então de desprendimento, de fato de um combate ao egoísmo. E tal como nas palavras registradas por Paulo, palavras que Paulo diz que era do próprio Senhor Jesus Cristo, né? É melhor dar do que receber. Quando chegamos de fato em nosso coração a essa conclusão, que brote do nosso coração naturalmente esse desejo, estamos num quadro muito favorável daquilo que Deus quer de nós. Então o tema de hoje é sobre as ofertas e é um tema muito importante porque muitas vezes enfatizamos bastante a importância dos dízimos, a fidelidade aos dízimos. A porcentagem já é determinada, inclusive, mas o que dizer sobre as ofertas, né? Então está aqui ao meu lado o irmão Ronei. É um privilégio estarmos concluindo essa série. Com certeza, né? Louvo a Deus por essa oportunidade, como eu tenho feito em todos os vídeos, né? E trazer um assunto tão grande e relevância e chegarmos então ao final dele, né? Creio que Deus tem dirigido esses trabalhos. É um assunto muitas vezes indelicado, é um assunto que muitas vezes as pessoas eximem de fazê-lo assim publicamente. E então o irmão Mateus me convidou para fazermos essa série e eu sinto o privilégio de estar aqui juntos. E o tema de hoje, como o irmão Mateus já citou, vai trazer sobre o assunto das ofertas, né? Entramos aí em dízimo, primícia, segundo dízimo, uma série de assuntos relacionados a mordomias cristãs. E agora, ao término, vamos então procurar fechar com chave de ouro, né? E que essa série seja de grande proveito para cada um em vossos lares, aqui para nós também. Eu reconheço que tem textos maravilhosos, textos pesadíssimos, que até parece que fogem um pouco da própria realidade, né? Parece que está sendo pesado demais. Mas quando Deus pede, Ele não está trazendo o assunto de forma compulsória, né? Mas Ele apela à nossa consciência para que nós, de maneira com gratidão, nós venhamos a reconhecer Ele como doador da vida, como doador de todas as coisas, como dono do ouro, da prata e de tudo que há de melhor nesse planeta, e que nós, na fase transitória que vivemos por esse período, como o apóstolo Paulo fala, né? Que a vida ela é como um vapor, que ora aparece, mas logo se desvanece. Então que nesse período aqui de transição, a palavra transição eu digo de vida, pois sabemos que a partir da morte, aqueles que têm procurado fazer a vontade de Deus e as escolhas, mediante a fé num Salvador crucificado, aguardam sim uma ressurreição, né? Sabemos de uma ala especial, terá uma ressurreição diferenciada, que vão estar vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, para ouvir o conselho de paz anterior à sua segunda vinda. Que Deus possa nos abençoar nessa fase final dos trabalhos. Muito bem, maravilha. Vamos ao primeiro texto, irmão Ronei, pode ler para nós. No Conselho sobre Escola Sabatina, na página 129, falando sobre esse tema, diz assim: somos gratos a Deus por ter em nossas escolas sabatinas contribuído bastante para o progresso de muitos empreendimentos valiosos. As crianças e os jovens têm dado suas moedas, que como pequenos regatos se transformam num rio de beneficência. As crianças devem ser educadas de tal modo que pratiquem atos abnegados, que o céu se regozijará em contemplar. Quando sobre elas estiver o orvalho da juventude, devem ser preparadas para trabalhar para Cristo. Ensine-se-lhe a serem abnegadas.
Então aqui nesse texto chamou a atenção de um ponto que não expandimos tanto, que é a participação das crianças, né, nisso tudo. Ellen White dá várias orientações de economia, que os pais devem fazer lá um cofrinho, algo para depois ser uma oferta de gratidão a Deus dedicada, né? Dá vários conselhos práticos aos pais de como trabalhar desde novos essas crianças, que elas entendam que deve haver uma devolução a Deus daquilo que Ele nos deu. E aqui fala dessa participação na escola sabatina, né? A oferta semanalmente retirada em nossas escolas sabatinas é uma oportunidade de ouro, então, para não só se cubra eventuais despesas locais, mas que se sobrepuje isso para ser enviado às missões da igreja. Diz que tem sido, segundo o texto aqui, tem contribuído bastante para muitos empreendimentos valiosos. Outra questão que é trazida nesse texto é que conforme as crianças vão participando com suas moedinhas, que se transformam em rios, aqui está dizendo, né, de recursos, também elas estarão se preparando para que quando na juventude podem se preparar então para o trabalho missionário, né? O próximo texto, então, na página seguinte, declara assim: examine cada um regularmente sua renda, a qual é toda uma bênção de Deus, e ponha de parte o dízimo como um fundo separado para ser sagradamente do Senhor. Esse fundo não deve, em caso algum, ser empregado em qualquer outro fim, unicamente para sustento do ministério do Evangelho. Depois de separado o dízimo, sejam tirados donativos e ofertas, segundo a prosperidade que Deus lhes deu. Eu acho muito interessante, irmão Ronei, que a próprio costume, então, da prática do dízimo, assim como do segundo dízimo e das ofertas, leva a pessoa também a um maior controle dos seus bens, das entradas, das saídas. Deve haver uma preocupação da pessoa em bem gerenciar tudo isso, até porque a parte restante que fica para nós, também Deus não quer que desperdiçamos de qualquer maneira, né? Bom, então eu quero trazer aqui que Deus, na sua sabedoria, ao Ele querer mexer no nosso egoísmo, em outras palavras, Ele já nos ensina a gestão das nossas rendas. Então é impossível uma pessoa que compreenda sobre a porcentagem, a linha da matemática, ele não ter uma boa gestão. Ele só não terá uma boa gestão se ele não tiver domínio na sua compulsividade, se ele não tiver domínio próprio, a qual a palavra de Deus fala que nós deveremos então ter domínio próprio, não só a respeito do domínio próprio, mas as obras do Espírito, né? Ali os frutos do Espírito está incluso o domínio próprio como sendo um deles. E aqui na gestão, depois de examinarmos regularmente as nossas rendas e pormos de parte os dízimos a qual Ele nos pede, nós pormos de parte o segundo dízimo e mais as ofertas, aqui fala, donativos, então cada um segundo a sua prosperidade, só nesse quesito nós já estaremos aprendendo como gerenciar, ter uma gestão a respeito das nossas rendas. Então saberemos que não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Nós não podemos, para satisfazer as nossas próprias vaidades ou as nossas despesas imaginárias, como já falamos em tópicos anteriores, deixar então de fazer a devolução sistemática, o que isso cairia na situação de roubo contra Deus. O próximo texto do Atos dos Apóstolos 339-340 diz assim: não antes que Deus cesse de abençoar seus filhos, estarão eles livres da obrigação de lhe devolver a porção que ele reclama. Não apenas deverão eles devolver ao Senhor o que lhe pertence, mas também levar ao seu tesouro, como oferta de gratidão, um donativo liberal. Com o coração jubiloso deve dedicar ao Criador as primícias
de sua generosidade, suas mais bem escolhidas posses, seu melhor e mais santo serviço. Assim alcançarão ricas bênçãos. Deus mesmo tornará sua alma como um jardim regado, cujas águas não faltam. E quando a última grande colheita estiver recolhida, os molhos que são habilitados a trazer ao mestre serão a recompensa do uso abnegado dos talentos a eles entregues. Então quando que nós estaremos livres, né? Mas quando nós estaremos livres da obrigação de devolver aquilo que ele pede? Somente quando Deus cessar de nós o quê? As suas bênçãos, né? E o que ocorre se Deus cessa por um momento, né? Não sobra nada. Um momento que ele deixar. Exatamente. Então, aqui, por isso que o texto é bem claro. Não antes que Deus cesse de abençoar seus filhos, estarão eles livres da obrigação. Então, é importante que nós, por isso que tanto dízimo como oferta, das suas mais variadas formas, né, deve ser dada da maneira de agradecimento já pelas bênçãos recebidas. Muitas vezes nós lemos Malaquias quando ele fala, fazei prova de mim, ele está dizendo, fazei prova de mim. Os irmãos já imaginaram o que é estar em paz com Deus? Estar em paz com Deus, estar em paz com a família, estar em paz com os colegas de trabalho ou com os funcionários que estão sobre nossa responsabilidade, isso é progresso. Nós não temos o que temer. E quando nós não pagamos, quando nós devemos para uma pessoa e de repente encontramos ela na rua e não demos satisfação pela dívida que já venceu, como é que nós nos manifestamos? Assim também, aqueles que estão em dívida para com Deus, como é que eles vão pedir as bênçãos de Deus sobre eles? Então, por isso que o texto fala que aqueles que estão em dívida perante Deus em relação a dízimos e ofertas devem fazer o quê? Que se arrependam antes que seja tarde demais. Aonde implica o arrependimento aqui falado? Implica em devolução daquilo que não nos pertence. Então aí entramos em paz com Deus. Próximo texto, irmão Ronei. Esse está no Testemunho para a Igreja 464, volume 4 também. Diz que em seus sábios planos, Deus fez com que o progresso de sua obra fosse dependente dos esforços pessoais de seu povo, de suas ofertas voluntárias. Aceitando a cooperação do homem no grande plano da salvação, ele conferiu-lhe notável honra. O pastor não pode pregar a menos que seja enviado. A obra de comunicar a luz não depende unicamente do pastor. Toda pessoa, ao tornar-se membro da igreja, compromete-se a ser representante de Cristo, mediante o viver a verdade que professa. Os seguidores de Cristo devem levar avante a obra que ele nos deixou, a obra que ele lhes deixou a fazer quando ascendeu ao céu. Importa que se apoiem as instituições que são instrumentos de Deus para promover sua obra na terra. Devem-se construir igrejas, estabelecer escolas e aparelhar as casas publicadoras com os recursos necessários à realização de uma grande obra na publicação da verdade a ser propagada por todas as partes do mundo. Essas instituições são ordenadas por Deus e devem ser mantidas com dízimos e ofertas liberais. À medida que a obra se expande, necessitar-se-ão recursos para que ela avance em todos os ramos. Os que se converteram à verdade e se fizeram participantes de sua graça podem tornar-se coobreiros de Cristo mediante sacrifícios e ofertas a ele feitos voluntariamente. E quando os membros da igreja desejam em seu coração que não haja mais pedido de recursos, estão na realidade dizendo que ficam satisfeitos com a falta de progresso da causa de Deus. Essa parte final uma muito consideração pesado, né? pesada, né? Então, de fato,
nós encontramos o vasto alcance, né, da obra de Deus. A igreja então deve ter vários departamentos e parte desses departamentos vão ser sustentados pelas ofertas. Exatamente. E não pelos dízimos, né? Então é importante também desenvolver de forma sistemática, regular, todos esses meios. Agora, outro ponto aqui, é importante que cada membro realmente se coloque na condição de sócio dessa empresa, de cooperadores, de representantes dessa empresa, né? Então aí sim eu tenho um papel a desenvolver no progresso da tua causa. Aqui o pastor sai para o campo e faz um trabalho, mas o trabalho não é só do pastor. Os nossos dízimos, as nossas ofertas deu condição para que esses pastores, esses obreiros fossem até aqueles campos, para que ali realmente pudesse expandir, né, as mensagens de Cristo, no caso. Então, no mesmo livro, na página 485, declara o seguinte: ao determinar a proporção da oferta a dar para a causa de Deus, deve-se de preferência exceder as exigências do dever a não cumpri-las. Então é melhor dar mais do que ficar aquém, né? Dando continuidade, considerem a quem a oferta é destinada. Essa reflexão banirá a cobiça. Pensem somente no grande amor com que Cristo nos amou, e a mais preciosa oferta parecerá indigna de sua aceitação. Se Cristo for o objeto de nossas afeições, os que recebemos a graça de seu perdão, não nos demoraremos a avaliar o preço do vaso de alabastro que contém o precioso unguento. O cobiçoso Judas foi capaz de tanto, mas o que partilhou a graça da salvação somente lamentará que sua oferta não tenha perfume mais fino e de maior valor. Os cristãos devem considerar-se como simples condutos através dos quais as misericórdias e bênçãos divinas devem transmitir-se da fonte de toda bondade aos semelhantes, por cuja conversão ondas de glória deveriam reverter ao céu em louvor e ações de graças pelos que com eles se tornaram participantes do dom celestial. Que texto, hein? Então aqui, Ellen White nesse texto fala que é preferível nós excedermos nas exigências do que então nós não fazê-la. Então é melhor nós darmos a mais do que nós começarmos a fazer muita matemática para adequar, para sobrar para aquela finalidade que nós temos de forma egoísta, né? E aí a comparação que é trazida, né, é que não pode haver um espírito de mesquinharia na obra de Deus, calculando tudo da maneira mais miserável possível, que foi um problema entre os pioneiros. Até o irmão comentou anteriormente a experiência de um pioneiro. Se eu me lembro bem, a história que o irmão quis trazer é de John Andrews, que quando começou a obra na Europa, ele realmente, com ele mesmo, eles não gastava quase nada, se esgotar, ele e os filhos, né? Naquela condição assim, não se alimentavam bem, tudo eles queriam conceder para a causa. O desejo era adequado, era bom, mas Ellen White orientou em relação a isso, né? Que Deus se agradaria do quê? Que ele vivesse mais anos para realizar o trabalho. Então nós vemos aqui que em vez de nos demorarmos para avaliar o preço do vaso de alabastro, essa comparação que Ellen White traz, né? Porque esse foi justamente a preocupação de Judas. Aqui fala, nós devemos pensar, né? O que mais eu poderia ter feito? Isso me lembra, não sei se o irmão Ronei talvez conseguiria contar melhor do que eu, aquela passagem, cenas quase finais daquele filme Lista de Schindler, que justamente é um momento de crise que ele realmente vai ter que fugir, né? O cerco se fechou, ele tinha ajudado muitos judeus
debaixo então do controle nazista. Na verdade, cooperando com você, ele queria levar vantagens, né? Desde o princípio ele quis enriquecer. Ele ali é um filme, um documentário, um filme onde conta a história ali da Segunda Guerra. E aquele homem, ao ele conviver com os judeus, ele foi observando que eles observavam o sábado, ele santificava o sábado, ele respeitava, ele foi tendo amor e compaixão daquelas pessoas. Então, o espírito de união ali entre os judeus e a forma com que ele desenvolvia, a honestidade com que eram trazida a parte da contabilidade daquela empresa de Schindler. Então agora ele se comoveu, e quando a guerra estava através de um tempo, ele começou a comprar mais pessoas para que pudesse trabalhar na sua fábrica, mas já não havia necessidade mesmo. Então me lembro que o ator principal ali que representava os judeus chega a um ponto que fala o quê? Não tem mais como, não cabe tanta gente aqui, né? E ele sempre querendo comprar mais, até que acabou a guerra. A notícia vem e diz que acabou a guerra, e ele começa, aqueles que já assistiram esse filme, A Lista de Schindler, então vão ver o que nós estamos aqui comentando, que ele lembra que o terno ele poderia ter comprado, salvado mais uma vida, o relógio ele poderia ter salvado mais uma vida. E o texto aqui, quando essa mulher derrama o vaso de alabastro, Judas até ali na experiência, ele atribui que aquele unguento poderia sim ser usado para uma causa justa, para os pobres, né? Mas aqui o texto conclui que os cristãos devem considerar-se como simples condutos através dos quais as misericórdias e bênçãos divinas devem transmitir-se, fonte de toda bondade aos semelhantes, por cuja conversão ondas de glória poderiam reverter ao céu em louvor e ações de graça pelos que com eles se tornaram participantes do dom celestial. Então, esse texto, anexo ao anterior, que fala assim: o cobiçoso Judas foi capaz de tanto, olha só, de tanto o quê? De condenar aquela mulher que derramou aquele unguento. Mas para aquela mulher, diz aqui, mas o que partilhou a graça da salvação somente lamentará que sua oferta não tem o perfume mais fino e de maior valor. Assim como este homem, Oscar Schindler, ele observou que ele poderia ter feito mais. Se não me engano, ele falou inclusive do broche que ele tinha. Exatamente. Né? O broche nazista. Que era de ouro também, tinha um valor, né? Então ali nós vemos que assim deve ser a nossa condição. Depois de dermos ofertas, dízimo, tudo isso, nós chegarmos à conclusão que isso é insuficiente pelo que Deus nos fez. Nós devemos exceder nesse esquisito. Exceder antes de fazermos aquela matemática tão precisa, tão exata, que nós então somos muitas vezes tentados a fazê-la para tentar salvaguardar outro compromisso ou para tentar fazer algum outro investimento. Maravilha. E agora a gente entra num outro ponto muito importante, que são então aqueles votos que se fazem de doação para a causa de Deus. Vejam só o que Ellen White relata, uma experiência passada em sua época, está no 5º Testemunho para a Igreja 281. Alguns de vocês têm estado a tropeçar em suas promessas. O Espírito do Senhor se apoderou da reunião em resposta à oração, e enquanto seu coração era enternecido pela sua influência, vocês fizeram o voto. Mas, quando a influência de seu abundante amor e misericórdia deixou de ser sentida de maneira tão acentuada em seu coração, vocês retiveram suas ofertas, e Deus retirou de vocês a sua bênção. Então, aqui ela fala de promessas, de votos que tinham sido dados. O Espírito Santo tinha agido naquela reunião, a pessoa sentiu a influência do Espírito Santo. Fez o voto, mas depois então reteve a oferta prometida. E na continuação,
na página 282, ela declara ainda assim: alguns tinham recursos à disposição e tivessem eles possuído o mesmo espírito voluntário que tinham quando prometeram, e houvessem de coração entregue a Deus em dízimos e ofertas o que ele lhes emprestou para esse fim, teriam sido grandemente abençoados. Mas Satanás penetrou com suas tentações e levou alguns a pôr em dúvida. Olha o que Satanás levou eles a pôr em dúvida: os motivos e o espírito que levaram os servos de Deus a apresentar o pedido de recurso. Alguns achavam ter sido enganados e defraudados. Em espírito, repudiaram seus votos. E tudo o que depois disso fizeram foi com relutância. E por isso, não receberam bênção alguma. A seriedade desses textos é grande. E vale ressaltar, irmão Ronei, a pessoa é obrigada a fazer um voto? Não. O sábio Salomão fala o quê? É melhor não fazer voto. Do que fazer e não cumprir, né? Mas a seriedade, então, de quebrar um voto diante de Deus é muito grave, como nós podemos ver aqui nesses textos, né? E veja que aí começou o que na mente? Má suspeita em relação a quem? Aos seus irmãos. Mas quem colocou essa coisa na mente? Então, por a pessoa não tê-lo feito de forma esporádica, segundo o texto aqui, havia recurso à sua disposição, ele tinha condição. Aqui Satanás oferta, quando ele fez o voto, o dinheiro está disponível, ele fez o voto com ele e Deus, ninguém está sabendo do voto que ele fez. E agora aparece outro negócio, um vizinho vendendo terreno, vendendo a propriedade, vendendo tudo isso. E coincide também de começar a ficar insatisfeito que não tinha tanta razão para fazer aquele apelo. Então, se eu estou me sentindo defraudado, ele começa a auto-justificar. Segundo o texto, ele está caindo na tentação de Satanás. Diz aqui, mas Satanás penetrou com suas tentações. Aí nós sabemos que são várias formas em que ele se apresenta. Assim como ele apresentou para Eva através de um fruto, para Adão ele já não apresentou como fruto, ele já usou Eva para seduzir Adão. Adão tomou do fruto e comeu de forma consciente. Assim o nosso egoísmo, nós podemos adubar com adubo, com resposta rápida, como nós podemos fazer o quê? Nem regá-lo, de maneira que ele possa então vir a morrer no nosso coração. Tudo depende de qual é a nossa postura, qual é o histórico que nós estamos conduzindo. A palavra de Deus fala que a característica das virgens prudentes, ela é justamente ao contrário. Ela recebe o amor purificador da verdade. Então esse amor purificador transforma a vida dela. Ao passo que as virgens loucas não recebem o amor transformador, mas elas vão pela luz vacilante das boas emoções. Tem parte do conhecimento da teoria da verdade, mas não receberam a verdade, não a entronizaram no coração. E dessa maneira é que são vacilantes. Eles são loucas porque têm tudo à sua disposição. Até ofertam, como diz aqui. Mas a oferta estará como? Poderá estar manchada. Sai das mãos dele do doador, mas para Deus não tem valor algum. Então isso é muito sério. E aqui os que têm defraudado a causa em seus votos, tem um ai sobre eles também. E aqui é interessante que Armoite conclui dizendo: e tudo que depois disso fizeram foi com relutância, e por isso não receberam bênção alguma. Que situação, né? Então, os votos são de grande importância. Continua mais dois textos aqui, um do volume 9, página 157, e depois do outro, Este Dia com Deus, que é a meditação matinal do ano de 1980, na página 95. As pequenas somas, poupadas por atos de sacrifício, farão mais para o sustento da obra de Deus do que os grandes donativos feitos sem renúncia. Então, as pequenas somas poupadas com renúncia de uma troca de carro, de uma troca de casa, com uma alimentação fora de casa, vamos assim dizer, que nós poderíamos ficar em casa e economizar aquele dinheiro. Essas renúncias, não sou contra ninguém trocar de carro, ninguém trocar de casa e nem comer fora de casa. Mas há situações em que eu posso sim concluir que eu vou me renunciar
de tais regalias conscientemente, de forma consciente e para guardar ao tesouro. Os irmãos vão observar que na nossa mente vai falar que eu vou poder na carta de renúncia colocar menos do que eu deixaria lá no restaurante, menos do que eu deixaria na troca de um carro, menos por quê? Porque o nosso coração é naturalmente inclinado para o egoísmo e nós precisamos vencê-lo. É isso, quem nos capacita para vencer o egoísmo é Cristo na pessoa do Espírito Santo, foi aquela voz que fala por detrás de ti. Então que nós venhamos dar a devida atenção a essa voz e possamos realmente sermos liberais. Eu queria destacar ainda um outro aspecto que me parece que os textos, o que a Bíblia e o Espírito de profecia declaram, é que aquelas somas, mesmo que pequenas, parece que Deus multiplica o valor daquilo, de maneira que a causa de Deus avança mesmo com pequenos recursos, mesmo que não tenha à disposição muitos recursos. E da mesma maneira é o dinheiro do justo também, do mordomo fiel. Muitas vezes ele é pequeno, não tem condição de abranger muitas coisas, mas aquele pouco Deus faz render, Deus faz multiplicar. E muitas vezes as situações adversas que o ímpio se depara, o justo é guardado disso. E isso por si só já é também poupado de muitas despesas. Mas vamos ao próximo texto. Diz assim: a liberalidade é uma das indicações do Espírito Santo. E quando professa o povo de Deus retém do Senhor o que lhe pertence em dízimos e ofertas, sofre perda espiritual. Então, uma das indicações do Espírito Santo em nosso coração, no professa povo de Deus, é a liberalidade. Quando as pessoas começam a reter, também a perda espiritual será sentida dentro do professa povo de Deus, aqui está dizendo. Então é importante que nós devolvemos e não retenhamos aquilo que não nos pertence, senão para o nosso próprio prejuízo, como diz o texto. Queria que o irmão lesse então o próximo texto do Conselho sobre Mordomia, página 46. Diz-nos da seguinte forma: é esta a linguagem de vosso coração. Sou todo teu, meu Salvador. Pagaste o resgate por minha alma, e tudo o que sou ou ainda espero ser é teu. Ajuda-me a adquirir meios, não para gastá-lo neciamente, mas para condescender com orgulho, mas para usar para a glória do teu próprio nome. Deus põe sua mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas e ofertas, e diz: isto é meu. Quando eu vos confiei os meus bens, especifiquei que uma parte deveria ser vossa, para suprir as vossas necessidades, e uma parte deveria retornar para mim. Então aqui a linguagem é muito simples, ao mesmo tempo profunda, abrangente, né? Então, se no nosso coração nós falarmos: sou todo teu, meu Salvador, pagaste o resgate por minha alma, e tudo o que sou ou ainda espero ter é teu, então aí sim, realmente nós teremos a prova de que o Espírito Santo está mexendo com o nosso egoísmo, né? Então aqui uma oração que diz que não seria incorreta de pedir a Deus que ajude a adquirir meios. Isso, exatamente. Porque quando eu adquirir, o meu compromisso será qual? De usar para a glória do teu nome. Então, Deus também coloca não só o dízimo como dele, né? Mas ele coloca a sua mão também sobre dádivas e ofertas. Tal como num outro texto, né? O salmista Davi fala, né, que da tua mão te damos. Então é essa linguagem que nós encontramos revelada por Deus. Ele então quer conceder bênçãos a nós. E se for o nosso desejo, Ele estará conosco com certeza. É muito assim, pragmática esse texto aqui final, quando ele diz que quando eu vos confiei meus bens, especifiquei
que uma parte deveria ser vossa. Quanto que é a nossa parte? Nós vamos ter lá 60%, 70%, né? Para nós. E aí 10% para a igreja, segundo dizem, mais ofertas, né? Aí diz aqui, para suprir as vossas necessidades, e uma parte deveria retornar para mim. Então Deus põe a mão sobre dízimos, dádivas e ofertas. E isso ele diz, é meu. Muito bem. E eu gostaria de, para finalizarmos aqui o nosso estudo, irmão Ronei, trazer o primeiro texto que nós lemos. Lá na nossa abertura, na nossa introdução, nós vemos um texto muito significativo e eu queria repetir nesse momento, e que cada um que está nos acompanhando neste momento, seja do desejo do coração seguir este caminho de abnegação apresentado por Deus, que nós possamos reconhecer a cada dia a nossa maior dependência. Sem mim, nada podeis fazer. Isso Jesus fala no campo espiritual, no campo da salvação, que tudo Ele fez por nós para nos salvar. Mas não somente nisso. A gente começa a descobrir que na nossa vida temporal aqui também, sem Ele, nada somos. Antes do irmão ler o texto, vamos lembrar daquela outra passagem, quando os discípulos perguntaram, mestre, mas o que nós vamos ganhar em te seguir, né? Em fazer a tua vontade, em fazer essas escolhas? Então Jesus já de pronto repete, 100 vezes já nesta vida. Ora, imaginemos os apóstolos imaginar 100 vezes pescar mais peixes, né? 100 vezes Lucas lá na sua medicina. Então, mas já são 100 vezes nessa vida mesmo. E ainda o quê? A vida por vir. Então os benefícios para essa vida já vêm de pronto. Mesmo que nós não tenhamos a prosperidade como é propagada literalmente, Deus sabe o que é melhor para nós. E a prosperidade que Ele quer que nós tenhamos é no nosso desenvolvimento do caráter. Esse é a maior dádiva que nós podemos ter. Saibamos que Ele morreu por nós e justamente para perdoar os nossos pecados, para que nós não venhamos a desonrá-lo em todos os pormenores, a qual esse assunto aqui é tão transparente e claro para nós. Mas passo para o irmão. E aí fica a reflexão, como que a gente leu esse texto ao iniciar esse estudo e de que maneira vamos enxergá-lo agora ao final de todo esse estudo, né? Nós, como grupo clamorista, daqueles que pregam o clamor da meia-noite em nossos dias, que fala de um despertamento das virgens, devemos meditar então e estarmos despertos também neste assunto da mordomia fiel. É isso que o texto traz para nós. Diz assim, vivemos num tempo de solene privilégio e santo legado, num tempo em que nosso destino está sendo decidido para a vida ou para a morte. Despertemos. Estamos no limiar de iniciar o julgamento dos vivos, irmão Ronei. Nós vemos que breve, ninguém sabe quão breve, Cristo desde 1844 está lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, realizando já o julgamento dos mortos. Não sabemos quão breve passará o caso dos vivos, e aqui o chamado é para o despertamento. Diz ainda, vós que pretendeis ser filhos de Deus, trazei vossos dízimos para o seu tesouro. Dai vossas ofertas voluntária e abundantemente, segundo Deus os tem feito prosperar. Lembrai-vos de que o Senhor vos confiou talentos com os quais deveis diligentemente negociar para Ele. Lembrai-vos também de que o servo fiel não se arroga nenhum crédito. Todo louvor e glória são dados ao Senhor. Tu me entregaste o teu depósito. Nenhum ganho se poderia ter sem que primeiro tivesse havido um depósito. Não poderia haver juros sem o principal. O Senhor adiantou o capital. Dele vem o êxito no negócio e a Ele pertence a glória. Amém. Amém. Então eu gostaria de passar para o irmão Ronei para as suas considerações finais. Chegamos ao final, né?
desse assunto, um assunto bastante relevante. E a gente fala que esse texto final é muito bom, mas todos os textos que a gente lê são textos maravilhosos, texto que é para mexer realmente com a nossa responsabilidade, textos que têm sido trazidos de maneira a despertar-nos para a ação, a despertar-nos para a nossa responsabilidade, para o tempo que o irmão Mateus acabou de citar, o tempo presente, né? Nós, do movimento naturista do sétimo dia, temos estudado assiduamente em termos de lição de escola sabatina, como o irmão citou. Existem duas lições da escola sabatina que falam a respeito desses assuntos. Aqui nós procuramos resumir, mas ao mesmo tempo foi agregado outros textos, né, que não tem naquelas lições. Então que Deus possa abençoar cada um de nós e que nós possamos como um todo realmente ter aprendido durante essa série. Essa é a necessidade de se harmonizarmos em todos os quesitos. Se harmonizarmos em primeiro, que nós viemos a fazer paz com Ele. Quando Ele faz o convite, faça paz comigo, que faça paz comigo. É as palavras finais que eu gostaria de concluir. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.